o quê? Precisa, a gente tem que pedir, mas também a gente agradece. Agradece. Não é? Nós queremos agradecê-los por todas as doações, pelo carinho imenso que cada um de vocês tem tido com todas as nossas programações. Muito, mas muito obrigada. A gente agradece e logo em seguida a gente pede. Continuem aí com as doações, os itens que compõem as cestas básicas. A nossa casa precisa muito, muito. São mais de 400 cestas para as famílias assistidas. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós temos dificuldade com uma. Imagina lá com mais de 400 famílias. Então vamos ter aí aquele coração cheio de amor para doar. Porque a doação mais importante é realmente o tema da palestra de hoje. Nem vou falar nada, tá, Fabi? Eu nem vou falar. Então, o seu pouco, se você divide, ele aumenta. Aumenta mesmo. Nunca você vai ter necessidade de estar... o nosso não termina, não acaba, é uma coisa fantástica. Lembra lá da passagem do Chico, do Chuchu? Vocês se lembram dessa passagem? Ele ganhava os chuchus e doava os chuchus. Vinha sempre uma pessoa na porta pedindo um alimento. E ele doava os chuchus. No outro dia chegava o rapaz com o carrinho, levando mais chuchus ainda. Um dia ele doou 10, no outro ele doou 20, ele recebeu 30, 50 chuchus. Então, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Tá certo? Vamos acreditar nisso. Porque nós podemos. O nosso pouco, ele se multiplica. E outra coisa importante também, vamos desligar os nossos celulares. Vai dar aquela curiosidade, ele vai fazer um barulhinho, sabe aquele barulhinho que você fica louco para ver quem é que está mandando a mensagem? Não faz isso não, você sai da sintonia do que você veio receber. Entre neste momento na sintonia com a espiritualidade. Deixa o celular. São só 45 minutos, dá para a gente sobreviver. Tá bom? Então, bora lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 13, o óbolo da viúva. Quem vai fazer a leitura do Evangelho, da mensagem e a prece inicial é a Cristiane. Não, mentira, a prece inicial não é a Cristiane, é só a leitura do Evangelho e a leitura da mensagem. Eu estou emocionada hoje, gente. A prece inicial é a Vera. A vibração geral, a vibração dos passes e a magnetização das águas, a Priscila fará por todos nós. E hoje, gente, nessa tarde especial que nem choveu ainda, nós vamos receber aqui a nossa querida Fabiane Costa, essa moça linda, que sempre atende os nossos pedidos com tanto carinho, com tanta boa vontade. Gente, ela prepara, ela estuda sobre o que ela vai falar. E o tema da Fabi hoje, o óbolo da viúva. Quase eu dei um spoiler aí da palestra da Fabi, sem querer, a gente nem combinou. Como nada é por acaso, olha aí a espiritualidade trabalhando conosco. Então, que nós tenhamos aqueles ouvidos de ouvir. Vamos prestar atenção em tudo que a Fabi preparou para a nossa tarde de hoje. E a nossa prece final, a Luzia vai fazer por todos nós. E hoje, gente, vocês notaram aqui que o Marcos não está no trabalho, mas nós temos o Rômulo, grande trabalhador da nossa casa, que hoje, ele falou que foi por acaso que veio. Não existe acaso, ele vai nos ajudar, então, com toda a parte tecnológica do trabalho. Nosso trabalho só não irá para as redes sociais neste final de semana. O Marcos tomou a vacina ontem, está com algumas reações e não está legal hoje. E o Wagner está com Covid. Está transmitindo? Aí, ó, eu errando. Desculpa, gente. Quem está aí nas redes sociais, perdão, está transmitindo sim. Tá? É você, Rômulo? O Rômulo, ele se incumbiu de fazer esse trabalho para nós hoje. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Então, para o pessoal que está lá em casa assistindo, foco aí na nossa palestra de hoje. Muita paz para todos nós.
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Item 13, mensagem de Cáritas, 1861. Chamo-me Caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segue-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho a dizer-vos, ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes de fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência. Deus existe e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Interesses escusos. Não vasculheis a vida do próximo. Não interrogues ninguém, ocultando escusos interesses. Não conduza qualquer diálogo com o intuito de surpreender a pessoa em sua intimidade. Não prepares armadilhas mentais para as almas que confiam em tuas boas intenções. Não queiras saber dos outros para tê-los em tuas mãos. Não divulgues confidências que não te sejam pertinentes. Respeita para que sejas respeitado. Preserve a própria paz, silenciando sobre os conflitos alheios. Todos temos a alma vulnerável. O que criticamos nos outros, atraímos para nós. Por um sistema de autopunição, todos temos a tendência de agir segundo a ação de que escarnecemos. Boa tarde a todos. Vamos já nos posicionando, já entrando em reflexão com mais alto, agradecendo esses momentos que Deus nos dá, para estar aqui, para assimilar tudo que vai ser passado para cada um de nós, para levarmos durante a nossa semana mais um aprendizado, que sempre nos traz benefício. Vai ajudar a resolver aquele problema que algum de vocês possa ter, aquela coisa de último momento que apareceu e você precisa fazer. Não esqueça, reflete bem hoje nessa palestra, que ela vai trazer algum benefício para cada um de nós. Graças a Deus. Espero que estejam todos bem. E graças a Deus, nada nos impediu de chegar até aqui hoje, né? Que bom que estamos nós aqui presencialmente, os que a gente consegue ver com esses olhos, os que a gente não consegue ver, e quem está em casa vendo e quem quiser ver a palestra depois, né? Esse trabalho tão bonito. Quero agradecer a Angelina, todo mundo do trabalho, que me convidou. E confesso que, quando a gente fala sobre as passagens do Evangelho, né, o óbolo da viúva, eu não vou me cansar de falar aqui. A lição sempre é para a gente. É aquilo que a gente estava precisando estudar, ler, ouvir e aprender mais um pouquinho. Então, essa é uma história, o óbolo da viúva, que é do capítulo 13, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Só pelo título do capítulo, ele já nos induz sobre o que ele vai falar.
fazer o bem sem olhar a quem. Não é esse o título? Que a gente não faça um estardalhaço, né? Que uma mão não saiba o que fez a outra. Ou seja, ó, faz o bem no silêncio. E quando a gente fala do óbolo da viúva, eu trouxe inclusive aqui o item, né? Que é esse daqui, ó. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Para quem não sabe, o gasofilácio era onde, nesse tempo aqui de Jesus, eles colocavam a oferta, né? Eles colocavam o que tinham para doar, né? E tinha essa viúva que tinha muito pouco, por isso que se chamava óbolo. É como se fosse hoje uma moedinha de 1 centavo, 5 centavos, né? E ela só tinha isso. Então, iam muitas pessoas até lá, colocavam ali do que talvez pudessem, né? Mas quantias grandes. E ela foi lá e humildemente colocou somente aquele pequeno óbolo, que talvez não valesse grande coisa. Mas olha só o que está aqui no Evangelho, tanto de Marcos quanto de Lucas. O que eles falam? Que ela acabou dando muito mais do que os outros. Porque os outros deram aquilo que estava em abundância, aquilo que estava sobrando. Ah, como sobrou um pouquinho, eu tive um lucro aqui, eu vou colocar então lá no gasofilácio. E ela deu aquilo que ela praticamente não tinha. Então, é um exemplo, essa passagem, sobre o que realmente significa caridade. Porque a gente tem vários tipos de caridade, né? A Angelina começou o trabalho aqui, a gente agradece as doações, mas a gente também pede, porque as pessoas passam fome. As pessoas perdem as coisas aí nas enchentes. Enfim, é uma situação complicada. Então, é importante que a gente, sim, dê coisas materiais. As pessoas precisam. A gente vive no mundo, a gente precisa de dinheiro, é isso daí. Agora, a pergunta aqui, a reflexão aqui, não é para a gente anular esse tipo de caridade. É para a gente não se prender a ela. É só com o dinheiro que podemos fazer o bem? É somente com coisas materiais que estamos exercitando a caridade? Não é que não vale nada. A pergunta é só assim? Então quer dizer que quem não tem dinheiro, quem não tem nada que sobra, então é uma pessoa que não pode fazer caridade? Ela não é capaz, já que ela mal tem para ela, então ela não pode ajudar ninguém? É claro que não. É claro que todo mundo pode fazer a caridade, porque não é só com dinheiro e com bens materiais. Afinal de contas, temos uma coisa muito mais preciosa, que é o nosso tempo. Ai, o nosso tempo, o nosso tempo. Precioso ele, né? Quando a gente fala em caridade, a gente tem que lembrar dessa frase aqui. A esmola, ela não pode ser um gesto rápido para limpar a nossa consciência. Eu achei essa frase tão forte, sabe? Porque parece que quando a gente, às vezes, dá alguma coisa material, a gente faz check, beleza, estou de boa, já fiz a minha parte. Será? Será mesmo? O ato de dar, a caridade, ele é o caminho para que a gente se conecte com os nossos irmãos. Quando a gente faz as coisas de uma forma muito automática, como se fosse um ritmo hipnótico, sei lá, frenético que a gente vive, a gente vai lá, abre o nosso armário, olha e fala assim, nossa, gente, faz 10 anos que eu não uso essa blusa. Olha só, ela está me atrapalhando aqui.
Aí eu tiro a blusa, aí eu vou levar lá no Paz e Amor. E aí leva. Que bom, continue fazendo isso, porque tem um monte de gente que não tem nenhuma blusa e pega aqui. Mas a questão agora não é em quem está recebendo. A reflexão aqui é em quem está doando. Será que eu pensei no outro? Ou eu quis resolver um problema meu? Quando a gente fala em caridade, a gente não pode se limitar ao nosso egoísmo. Por isso que quando a gente fala em caridade, a gente tem que pensar realmente no outro. Sabe por quê? Porque as pessoas existem umas para as outras. A gente só está aqui na Terra, reencarnado, uns pelos outros. Não tem outro motivo. Senão a gente não precisava encarnar. A gente ficava lá no céu com os anjos, sei lá o que fazendo, mas, enfim, não teria essa necessidade, né? Por que a gente tem que vir para a Terra, ter uma família, ter, sei lá, escola, trabalho, núcleos, locais para a gente se relacionar? Porque é somente no relacionamento com o outro que a gente já aprendeu que são nossos irmãos, é que a gente evolui. Quando a gente pensa em caridade, a gente tem que lembrar que cada um de nós precisa do outro. Eu preciso de vocês, vocês precisam um dos outros, e aqui todo mundo um precisa do outro. Eu escuto muito as pessoas falando assim: ai, nossa, eu quero ter saúde porque Deus me livre de depender de alguém. Quem que nunca ou escutou ou falou isso? Não quero dar trabalho. Como se a gente não desse, né? Imagina, agora está tudo bem, eu não dou trabalho para ninguém, eu sou um anjo. E a gente pensa que eu não quero depender do outro. Meu Deus do céu, se Jesus não veio à Terra para nos lembrar que nós somos insuficientes sozinhos. Nós somos insuficientes sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Mas por que a gente não quer precisar? Porque tem um bichinho aqui dentro chamado orgulho. Porque a gente quer ser autossuficiente. E a gente se esquece que nós não somos. Parece que a gente se esquece das lições que o Mestre, há mais de 2000 anos, veio trazer. E sempre tenta nos lembrar. Todos os dias a gente precisa das pessoas. Para eu estar aqui hoje, deixa eu ver quantas pessoas eu precisei que me ajudasse. Vamos lá. Meu marido me ajudou em casa, a minha mãe e meu pai que estão com a minha filha, o rapaz aqui do estacionamento que eu deixei o carro, e eu estou dando exemplo bem simples, hein? Quantas pessoas, vocês sabem que hora que abre o Paz e Amor aqui? Antes das 6:30 da manhã, gente. Então a gente também precisa das pessoas que vêm para o Paz e Amor para ajudar. Para vocês estarem aqui, algumas pessoas ajudaram vocês a estarem aqui. Que infantilidade a nossa achar que somos suficientes. Então, gente, de novo, se isso não é exercitar a caridade, é o quê? Mas sabem, um dos motivos pelo qual a gente aumenta, talvez, ou alimenta esse orgulho e egoísmo que tem dentro de cada um de nós? Porque a gente ainda comete alguns erros e a gente ainda se esquece do tempo, como a gente falou.
Todos os dias é um dia para a gente dar e é um dia para a gente receber. Só tem um dia que é improdutivo. Um dia, a única forma da gente pensar assim, não, hoje realmente não foi um dia produtivo. Sabe que dia é esse? É aquele dia que a gente se menospreza. Aquele dia que a gente só se critica. Ai, mas eu tinha que fazer isso? Por que eu fui errar desse jeito? Como é que eu pude esquecer tal coisa? De novo. Como se a gente não precisasse de ninguém, como se a gente nunca errasse. A gente se esquece que a caridade começa com o nosso alto amor. Todos nós erramos. E todos nós aprendemos. E todos nós somos irmãos. Então, a gente tem que ser um pouco mais responsável pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, pelo que a gente pensa. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu até anotei ela aqui para não esquecer. Pergunta 643, olha que interessante. Há pessoas que, por sua posição, não têm possibilidade de praticar o bem? Olha a resposta. Não há quem não possa fazer o bem. Só o egoísta nunca encontra oportunidade para isso. Basta estar em contato com outros homens para encontrar oportunidade de fazer o bem. Basta estar em contato com outros homens para encontrar a oportunidade de fazer o bem. Então, não nos falta oportunidade. Não nos falta dinheiro. Nos falta olhos de ver. Nos falta ouvidos de ouvir. Todos nós podemos doar. Todos nós. Só tem uma coisinha que para essa conta fechar. Jesus lavando os pés, para mim é um dos maiores exemplos de que todo mundo pode doar e pode receber. Agora, olha só, a máxima, que diz que a gente tem que dar para receber, está errado. Sério, gente, está muito errado. Nós precisamos dar para receber. Ai, esse nosso imediatismo, A gente coloca lá o óbolo, Coloca lá 2 moedinhas, tira lá um sapato que está incomodando, pega lá, vou dar um dinheirinho. E cadê a minha recompensa, Porque eu já dei. Vamos dar. Doar. Fazer o bem ao máximo. Ao máximo. E aí, algumas pessoas me perguntam, mas como que a gente vai fazer? A gente tem um monte de coisa para fazer, a gente tem a nossa vida, a gente tem isso, a gente tem aquilo. E aí, a gente se lembra de alguns exemplos que, inclusive, estiveram na Terra, estão na Terra ainda, e dão, sem se preocupar se eles vão receber, sem sequer saber como eles vão fazer, mas eles dão. A gente pensa assim, olha, eu não roubo, eu não mato, não faço mal a ninguém, eu estou em ordem, está tudo certo. A gente se contenta com o mínimo necessário, E o convite de Jesus é ao nosso máximo possível. Deus, Ele não raciocina assim, sabe, com tabela. Jesus não falou assim para a gente, pessoal, eu vou amar vocês até esse ponto aqui. Passou disso daqui, eu não amo mais. Como a gente costuma fazer. Como a gente costuma sentir. Mas não. Eles nos convidam a amar ao máximo. O amor verdadeiro
sempre vai além. Ele nunca está satisfeito. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer amar. Quanto mais a gente dá, mais a gente quer dar. E talvez vocês possam estar perguntando, tá, e como que a gente faz então, né? Porque a gente sabe que não é simples, né, gente? É claro que a gente coloca esses exemplos que nos servem de guia, talvez um pouquinho mais próximo, né? Porque às vezes quando a gente pensa em Jesus, dá até vergonha, né? Mas, sei lá, são pessoas que encarnaram como nós, que talvez tiveram até menos chances do que a gente, mas amaram ao máximo. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Tá, tudo bem, beleza, então não é só a caridade material, mas, poxa, eu não posso me comprometer a ter 150 crianças na minha casa, eu não posso me comprometer que eu vou lá agora ficar lá na África, tal. Vamos voltar para o nosso mundo, para as oportunidades que nos foram dadas, e em especial ao tempo que nos foi dado. Como é que a gente, então, pratica a caridade? Mergulhando com mais generosidade nas nossas tarefas cotidianas. Mergulhando com mais generosidade nas nossas tarefas cotidianas. O bem que a gente está esperando para fazer está muito próximo de nós. O gasofilácio é dentro da nossa casa. O óbolo que a gente tem que colocar está muito mais próximo de nós do que o que a gente acha. Qual é o nosso óbolo? Amar, servir e perdoar com disponibilidade. Estamos nós disponíveis? Para estar disponível, a gente tem que estar com os olhos atentos e o coração aberto. É um abraço que a gente não dá. Às vezes a pessoa só quer comentar uma coisinha com a gente, sabe? Mas a gente não tem tempo, né, para ouvir. São coisas infinitamente mais simples que a gente precisa fazer. Ninguém aqui precisa sair do Brasil para ir fazer a caridade em outro lugar. Se a gente, dentro do nosso próprio endereço, ouvir as pessoas que estão dentro da nossa casa, se a gente parar de reclamar do nosso trabalho, enquanto tantas pessoas queriam ter um trabalho, se a gente parar de fazer fofoca dos outros e orar por essas pessoas, se a gente parar de julgar as pessoas, está mais do que bom. O nosso óbolo, provavelmente, é a gente arrancar o egoísmo do nosso coração e usar a caridade como caminho de conexão com os que estão à nossa volta. As pessoas que estão próximas de nós precisam da gente. Vamos deixar elas nos ajudarem, porque é uma troca, né? Então, gente, ainda falando sobre o tempo, é uma frase do Sêneca, que viveu antes de Cristo. Não é que tenhamos curto espaço de tempo, mas que desperdiçamos muito dele. O que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado?
todos nós aqui temos as mesmas 24 horas. Como estamos aproveitando? Que palavras que saem da nossa boca, que animam aqueles que estão à nossa volta? Que pensamentos eu estou emitindo que realmente faz com que eu haja de forma caridosa comigo, em primeiro lugar, e com os meus irmãos? Falar sobre dar esmola, dar um óbolo, pode ser fácil, tem muitas oportunidades. A reflexão que eu tive ao estudar isso, e que eu gostaria de dividir com vocês é: qual é o nosso óbolo? A gente tem tanta coisa boa para dar. O nosso tempo, a nossa paciência, o nosso sorriso, e acreditem, muitas vezes, o nosso silêncio. O nosso silêncio muitas vezes salva vidas. O nosso silêncio sincero, com o objetivo da paz, naquele momento, é uma das lições mais importantes que o Cristo nos deixou. Então, que essa imagem do nosso amado Jesus, do nosso mestre, do nosso irmão, que tanto nos ensinou, nos ensina e está conosco sempre. Que nos ensinou que Deus é amor e justiça, que a gente reflita com essa frase, que pela minha pesquisa, inclusive, é do Papa Bento, que já faleceu. O amor supera a justiça. Porque justiça é dar ao outro o que é dele. Agora, amor é dar ao outro o que é meu. E que Jesus continue sempre abençoando a nossa vontade de ser cada vez melhor. Que assim seja. Boa tarde a todos. E quantos momentos de reflexão nós vamos levar após essa palestra, né? Gratidão, gratidão por esse momento, né? Quantos já recebemos? Gratidão. E, aproveitando o que nós ouvimos, vamos doar, vamos ser caridosos através dos nossos pensamentos. Eu convido a todos neste instante para fecharem os olhos, tranquilizarem as emoções, fazendo que surjam os melhores sentimentos e pensamentos. Que possamos unir estes pensamentos com a figura singela de Jesus, que neste instante nos recebe, nos acolhe e nos convida a seguir até Deus, nosso Pai, onde podemos agradecer pela oportunidade da vida. Deste momento, convido vocês para imaginar o nosso planeta. Esse planeta azul, abençoado. Que possamos imaginar Jesus, Deus que é Pai, toda a espiritualidade amiga que trabalha em prol deste planeta,
a envolvê-lo em energias salutares, equilibrantes, energizantes. E então, que possamos doar através dos nossos pensamentos o que de melhor temos a todos os espíritos que estão neste orbe terrestre, os espíritos encarnados e os desencarnados, que todos sejam envolvidos por estes fluidos salutares, benéficos, que todos possam receber neste momento o que mais precisam. Vamos envolvendo todos aqueles que governam, que nestes instantes eles possam ser intuídos por esta espiritualidade amiga, a olhar o seu próximo com mais respeito e fazer a eles, a estas nações, o que gostariam que vos fizessem. E vamos então passeando por este planeta, por todos os continentes, com toda essa espiritualidade divina, doando fluidos. Aqueles que se encontram em dificuldades, sejam elas quais forem, que eles recebam essa energia, que eles recebam esperança, e que eles sintam a presença desse Mestre Divino, que lhes ensina constantemente. Que possamos vibrar fluidos com muita saúde aos doentes do corpo físico e da alma. Que possamos vibrar alegria, saúde mental a todos aqueles que se encontram acamados, sozinhos em casa, em orfanatos, em casas de repouso, casas de acolhimento, fundações. Que possamos vibrar paz a todos aqueles que necessitam de tranquilidade em seus pensamentos para agir com sabedoria. E que possamos vibrar por este país tão querido onde estamos, pelos seus governantes, que eles possam governar com mais responsabilidade, especialmente aquela moral do respeito, do acolhimento. E então, nestes instantes, vamos lembrando dos nossos amigos queridos, dos nossos familiares, e que possamos juntos com Jesus visitá-los. Se tem alguém em nossos pensamentos, que possamos nestes instantes envolvê-los com carinho, com ternura, pedindo a essa espiritualidade que dê a eles o que precisam neste momento. E assim, chegando aqui no Paz e Amor, neste salão, tão preparado para nos receber, vamos ter a oportunidade de receber, através dos médiuns que se posicionam e que vão doando o que melhor tem. Então pensamos que do alto vem uma luz brilhante, uma chuva brilhante, e que vai no topo de nossa cabeça, nos envolvendo,
nos tranquilizando e vamos assim recebendo exatamente o que necessitamos. Essa energia divina vai passando por todos os centros de força do nosso corpo, aquele que fica em nossos pensamentos. Essa energia vai descendo até a nossa garganta e ela chega em nosso coração, na região central do nosso peito, onde podemos sentir todo o amor, todo o acolhimento. Essa energia continua nos envolvendo, envolvendo toda a região do nosso abdômen e vai descendo até o nosso centro de força base, que nos dá tanta força, tanta criatividade, tanto ânimo para viver. Essa energia desce por nossas pernas, chegando até os nossos pés. E ela vai voltando e chega até a base da nossa coluna e vai subindo por nossas costas até o topo de nossa cabeça. E vamos nos sentindo tão gratos, tão alegres por este momento que também recebemos, que nos damos de presente em forma de caridade conosco mesmo. Que agradecemos, que possamos ser gratos por esses instantes. E voltando a pensar em Jesus e toda a espiritualidade amiga, em tantos exemplos bons que nos vêm à mente, vamos nos preparando para que possamos continuar recebendo ao longo deste dia, ao longo deste fim de semana, ao longo desta semana, todas essas bênçãos divinas que viemos buscar. E com muita tranquilidade, vamos sentindo a nossa respiração. Vamos pensando em Jesus. Vamos continuar a doar tudo o que temos de melhor através dos nossos pensamentos que emanam essas energias, que sejam energias de amor, de gratidão. E assim, com todos esses sentimentos divinos, vamos nos preparando para que possamos finalizar este encontro, levando para casa tudo o que recebemos de bom e nos preparando para a prece de encerramento. Que assim seja, graças a Deus. Agradecidos estamos por essa tarde abençoada, que recebemos tudo aquilo que viemos buscar. Agradecemos a nossa palestrante por um aprendizado, que esse aprendizado possamos colocar em prática na nossa caminhada evolutiva. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, junto a todos os nossos familiares, amigos e colegas de trabalhos. Que assim seja, graças a Deus.
Nossa, pessoal, foi maravilhoso mais uma vez, né? A palestra da Fabiane Costa simplesmente foi fantástica. Mais uma vez levo na minha bagagem um aprendizado maior, porque eu não tinha visto e ouvido com esse foco que ela nos trouxe. Gratidão. Foi muito bom. Pessoal, a casa está oferecendo para venda feijoada, tá bom? Se alguém quiser adquirir, é só se dirigir ali na livraria para fazer a compra. E amanhã, que é domingo, um bom descanso para todos, uma semana maravilhosa. Semana que vem, sábado que vem, todo mundo aqui novamente, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Paz e amor em Jesus.